Não é de hoje que gerações e gerações de estudantes de Quaraci participam de atividades pela recuperação do rio Almada. Mas no presente cenário, a população está sentindo na pele a consequência pela falta de ações efetivas nos últimos anos. Faltou água na torneira da população e talvez só assim para haver uma maior mobilização. O cenário da situação do Almada é crítico. Poluição, baixa vazão, curso do rio cortado em diversos trechos e o mau cheiro incomodam a população quaraciense. Alunos da Escola Sagrada Família, que está situada em frente ao trecho urbano do rio, relatam o problema. Está sendo meio difícil estudar, desde comigo quando chove, o servidor é muito... Chega lá no segundo andar da escola e o servidor é insuportável, a gente tem que fechar a janela para poder se concentrar na aula, porque está difícil. Nesta quinta, 3 de março, por iniciativa da sociedade civil, foi lançado o movimento Ao Almada pelos que Virão, onde o professor Ronaldo Lima, da UESC, apresentou um vasto estudo técnico sobre a bacia do Almada e as causas da degradação, como a expansão das pastagens e a derrubada das matas. Segundo o professor, a nossa situação é agravante, mas existem meios de reverter o problema. Na realidade, eu fico muito honrado de estar aqui hoje, porque é uma oportunidade da gente mostrar, né, resultados de trabalhos que já são feitos na universidade desde 2006, ou seja, 10 anos. Então, essas oportunidades elas são sempre bem-vindas da gente mostrar à comunidade de uma forma didática, né, o resultado desses trabalhos. E, infelizmente, no momento em que a bacia do Rio Almada está, né, bastante problemática com relação ao fornecimento, né, principalmente das suas vazões e qualidade de suas águas. Então, a gente já observa a coloração esverdeada da bacia do Rio Almada quando olhado em imagem de satélite. Então, ó, Quaraci está nesse trecho, essa manchinha esbranquiçada é Quaraci, Almadina, Itajuípe, Uruçuca mais acima, tá? E Ilhéus nessa parte de baixo. Bom, então, note o seguinte, além dessa mancha esverdeada, que é a cobertura vegetal ou da cabruca ou de florestas, tem uma tonalidade mais esbranquiçada dentro, né, dessa mancha verde. Esse esbranquiçado é exatamente a degradação, né, ambiental, ou seja, a retirada da cobertura vegetal mais densa para a implantação principalmente de culturas ou pastagens. Então, quando a gente olha essa imagem, aonde é que nós temos mais manchas esbranquiçadas? Observe que na porção oeste da bacia do Rio Almada, a gente tem uma tendência a ter uma substituição das matas e cabrucas por pastagens. Todos nós sabemos que a bacia do Rio Almada, ela é palco de implantação de grandes empreendimentos. A exemplo do já instalado Gazene, que corta principalmente o município de Itajuípe, a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, né, que passa pelo município de Ilhéus em direção ao Porto Sul, o próprio Porto Sul, nas imediações de Ilhéus, e mais recentemente está já em fase de licenciamento ambiental o mineroduto, que vem do norte de Minas em direção à área do Porto Sul. Então a nossa bacia ela é palco, né, de futuras implantações, de todos os empreendimentos, à exceção do Gazene, estão em fase de licenciamento ambiental. Então, aqui ó, é a bacia do Rio Almada e aqui é o um relevo digital da bacia do Rio Almada. Ó. Olha a estrada aqui, ó. Então, ó, Itajuípe, está nesse trecho, estamos seguindo pela estradinha, ó, e a gente já começa a passar pelaquela região de serras depois de Itajuípe. Quaraci está nessa ponta, ó, e a estrada que vai para Almadina de novo. Então, o que é que a gente nota? A parte mais a leste da bacia, ela é menos rugosa, tem morros localizados. Mas a partir de Itajuípe, ó, exatamente associado a essa região de serras, aqui se encontram as principais nascentes da bacia do Rio Almada. Pode desligar. Então, é um mapinha de uso, né, de Quaraci para frente, para oeste, em direção às cabeceiras. Quando a gente faz esse recorte, o que é que a gente tem?
Então a gente tem um somatório de degradação, quando a gente soma pastagens mais áreas de solo exposto, de 110 km quadrados de um total de 230, 240. 110 de 240 dá quase 50% de degradação. Essa mancha rósea é o centro urbano, é a cidade. Tá? Então nós temos, novamente, em verde claro, uma cobertura vegetal predominantemente de cabruca. O verde escuro, que seriam manchas mais densas de vegetação. E o laranja, cobertura de pastagens. As manchas avermelhadas, solo exposto. E o que é esbranquiçado são nuvens. Então, o que a gente nota? Que a porção oeste do município, ela está muito mais degradada do que a porção leste. Por que isso? Porque para esse lado de cá, oeste, o clima é mais insatisfatório, a manutenção, né, da cabruca, talvez. Ou, por outro lado, pode ter havido um avanço da pecuária em cima da cobertura da cabruca. Quando a gente observa que ao longo do rio Almada, note que nós temos as manchas verdes principalmente em virtude do relevo de serra. Então as serras, as áreas, os morros e serras da nossa região, de certa forma, preservam a própria cabruca e a cobertura densa. As partes mais baixas, os fundos de vales, ou seja, as áreas de contato com a rede de drenagem estão muito mais degradadas. Ou seja, a degradação, além de estar a oeste, ela na parte leste acompanha a calha dos rios, ou seja, as áreas de preservação permanente de cursos d'água. As famosas matas ciliares estão degradadas, não só no município de Quaraci, mas como na maioria dos municípios da bacia. Já existem alguns projetos que estão encaminhados, outros que foram feitos no passado, nessa porção oeste, né, principalmente associadas às nascentes de Almadina, e na porção leste da bacia, muito em virtude da presença das manchas de vegetação do Parque do Conduru, estão sendo implementados diversos projetos nesse trecho, voltados para a questão biótica, né? A questão da biologia desses fragmentos florestais. No nosso caso, né, as ações elas precisam ser voltadas à preservação da qualidade da água nessa porção oeste. Já a prefeita Josefina falou que essa questão demanda ações a longo prazo. Eu acho altamente producente essa iniciativa da comunidade, dos grupos organizados, da comunidade civil organizada, conjuntamente com o poder público, juntamente com uma instituição de grande relevância científica, que é a UESC. Agradecer aqui ao nosso colega Ronaldo, professor Ronaldo, que vem aqui discutir conosco propostas de como a gente pode trabalhar melhor para que a gente possa ainda salvar o que resta do Rio Almada. Então nós consideramos altamente importante e que soluções sejam dadas. Nós temos buscado saídas junto à Embasa, que é quem tem utilizado aqui, fornecido serviço e beneficiado do serviço aqui da comunidade, a Embasa. Eu tenho discutido com a assessoria jurídica nossa, com a Embasa, que a gente precisa dar um retorno à comunidade de Quaraci, porque não é somente aqui o fornecimento de água, mas a gente eu já tinha sinalizado há alguns anos, o provisionamento que tem que ser uma coisa mais a longo prazo. Então nós estamos sentindo agora, com essa estiagem, que o problema é um problema real. Eu tenho 64 anos e eu me recordo muito bem que na minha infância era muita chuva na nossa região e nós nunca pensávamos que esse rio fosse ficar a míngua como se encontra hoje de água. Eu ia para a escola, olha que minha casa para minha escola era pertíssimo. Eu usava galocha de tanta chuva que era e tanta lama que tinha na nossa cidade, que as ruas também não eram calçadas naquela época. Então, quando a gente percebe hoje que é para valer, quando a gente fala, quando a gente discute com nossos estudantes nas escolas, que se a gente não cuidar do ambiente, o ambiente vai dando respostas negativas para a comunidade, o alto calor que existe e a falta do recurso renovável importantíssimo que é a água. A comunidade agora está sentindo na pele
que a gente não deve maltratar a natureza. E explicou o pagamento de R$40 mil mensais para a suposta limpeza do Rio Almada, explicando que o contrato com a empresa engloba não apenas o trabalho no rio, mas a limpeza de ruas e sarjetas. O que acontece, nós pagamos algumas pessoas para tirar aquelas baronesas. Eu não posso dizer a você, porque pode juntar 2, 3 meses o valor, porque são várias pessoas que limpam, não somente o Rio Almada, mas o processo de licitação que é feito para prestação de serviço é com referência ao rio, sarjeta, as ruas, matinho. Então é uma mão de obra geral, não é somente para o rio. Os participantes puderam expressar sua opinião sobre o fato e gerou-se um debate de ideias que foram catalogadas em uma agenda que servirá de norte para o crescimento deste movimento. A ideia é, na hora do planejamento do próprio plano municipal de saneamento básico e da própria gestão ambiental municipal, como é que podemos, a pergunta é essa, não é uma pergunta técnica, como é que podemos, junto com o poder público, ele falou de novo, o poder público e a sociedade civil, intervir? Fazer um mapeamento dessas áreas que estão, onde é que a gente vai conseguir muda, quem vai patrocinar essas coisas. Ela estava presente comigo, eu levei estudante de engenharia ambiental, estava lá conosco e a gente não está parado. Agora é interessante que não se aponte prefeito, não. O poder público é como um todo. Como o poder judiciário age e tem agido até mesmo no financiamento desses projetos, porque essas recompensações ambientais, o poder judiciário ele tem colocado recursos para que isso aconteça. Basta que nós, quanto sociedade, a gente vai ter que fazer uma sociedade intermunicipal, porque o Almada não é só de Quaraci. Já chamei, quando eu falei, professora Angélica, vou precisar do seu apoio, e nós vamos precisar. Não vai ser eu que vou encabeçar isso aqui, eu acho que a gente tem que fazer um comitê dentro de Quaraci. Eu escrevi sobre o Rio Almada, como Roger, como Beto Mafuz, e tantos outros desta terra, como os Amorins, e tantos outros desta terra. Uns fizeram música, outros fizeram poesia, eu escrevia para jornais. E eu escrevi um dia dizendo que o Rio Almada, um rio que se vai. E foi um texto bastante comentado nas escolas. E o rio já se foi. O rio já se foi. Eu estou dizendo isso com propriedade porque, desde a minha meninice, eu tomava banho no fundo da antiga delegacia de polícia, que hoje você passa e, se facilitar, você não vai molhar os pés. Onde hoje é o Centro Espírita. A gente batia bola na quadra, na ilha de Pedro Procópio, onde hoje não existe mais. Hoje é só pedra. Pedra. As coisas foram acontecendo e ninguém dava-se a pensar que mais tarde iria procurar o professor Ronaldo para fazer um estudo minucioso, queimar as pestanas, pesquisar, visitar, ir ao campo. Ninguém pensava nisso. Porque nós tínhamos água demais. A crise hídrica ela é uma das verdades mais fortes do momento. Nós temos no município de Quaraci um potencial muito forte de nascentes. Mas as nossas nascentes estão morrendo porque nós não temos fiscalização. E a gente sente que é muito triste para a gente que viu isso. Que a gente que passava o pau do peri para ir para o lado do campo, como se dizia, vamos para o campo, tinha que passar no pau do peri, e a gente via os tucunarés, a gente via traíras enormes da época do calor, não se pensava ainda em tilápia naquela época. A gente via todos esses peixes e foram acabando. O foco deste movimento, Roger sintetizou, é basicamente como vamos produzir água. Se a nossa água está cada dia mais se degradando e, como o professor bem comentou aqui, e eu confirmo e digo todos os dias ao passar pela passarela com os meus irmãos aqui da comunidade, o próximo verão nós não saberemos se teremos água no Rio Almada. Crítico. Então, essas questões muito técnicas que têm sido colocadas aqui, e Valério também salientou muito bem, são questões que certamente nós vamos ter que passar por elas
produzirmos água. Nós não vamos conseguir sozinhos. Eu digo nós, movimento, a Almada pelos que virão. Nós estamos aqui enquanto sociedade civil. E esta aula do professor é apenas o início de um processo muito longo, que com certeza vai precisar também do poder público. Né? Para isso nós convidamos o Carlos Maia recebeu como presidente da Câmara e a prefeita Josefina, certo? Que estiveram aqui, e Maia com certeza vai também, ele pode também, nessa questão da agilidade do Plano Municipal de Saneamento Básico, no sentido de cobrança, como nós comunidade, certo? Porque os recursos existem. A UESC, como instituição aqui na região, nos representa muito bem e tem um apoio técnico, como vocês viram aqui, maravilhoso. São estudantes da região que produzem esses trabalhos, não é isso, professor? Então, são pessoas que estão altamente engajadas no processo. Então, nós temos tudo para alavancarmos este movimento e buscarmos esta produção verdadeiramente como deve ser, a partir dessa intermunicipalidade entre os 8 municípios que são da Bacia, se não me engano, são 8, né? Que compõem a Bacia do Almada.